Direto FC de agora para falar do clássico de logo mais, Vasco e Flamengo, né? Jogo decisivo, segundo jogo aí, e que o Vasco precisa vencer por diferença de 2 gols, né? O Vasco perdeu a primeira partida, então jogo difícil, complicado, né? Que vai exigir mais aí do Vasco, mas acho sim que o Vasco tem totais condições, né, de vencer. Cada jogo é um jogo, cada jogo tem uma história, então acho sim que o Vasco, é claro, tendo uma postura mais ofensiva, o que vai exigir muito do Vasco esse jogo de hoje, né? O Vasco vai precisar ser totalmente diferente do que foi no primeiro jogo, mas acho sim que o Vasco, né, principalmente tirando como padrão aí o último jogo contra o Nova Iguaçu, é claro que o adversário, o Flamengo, tecnicamente é uma equipe bem superior, mas o Vasco que jogou muito bem contra o Nova Iguaçu, achei que o Vasco fez um grande jogo, principalmente se tratando do lado ofensivo, né, onde o Vasco, os jogadores de frente, né, criaram o jogo, o Vasco finalizou muito, o Vasco foi muito superior à equipe do Nova Iguaçu, a equipe do Nova Iguaçu que mesmo sendo a equipe tecnicamente não tão boa, mas a equipe que dá trabalho, a equipe que já fez jogos difíceis até contra o Vasco, né? O Vasco que não vencia o Nova Iguaçu, entre outros times, até o Flamengo mesmo, o próprio Fluminense, Botafogo. Então achei que o Vasco, independente do adversário, jogou muito bem. Os jogadores de frente, né, como estreante, o Vasco que não tinha jogadores de lado como estreante, o jogador Bruno Moreira que entrou, deu uma bela assistência para o Rayane fazer um belo gol. Achei que ele entrou muito bem, um jogador de velocidade, um jogador tecnicamente que entrega muito, assim como o Rayan também, né, que jogou muito bem, o Rayan que tem feito bons jogos, grandes jogos, e o Coutinho também que foi, né, jogou muito bem, fez um belo gol, fez 2 gols, um de pênalti também, 2 gols, foi decisivo. Coutinho que jogou, né, jogou muito, tecnicamente se destacou nesse jogo, e o Verratti também, né, que como sempre o Verratti que briga muito ali, o Verratti que teve ali opções, oportunidades, não marcou, mas que foi muito participativo no jogo. Então acho que o Vasco hoje, né, como outros jogadores também, o próprio Lloyd, o Vasco tem ainda opções para o segundo tempo, então vai passar muito pelo técnico Carinho, que deve repetir a mesma escalação, o Vasco que deve vir com a mesma escalação aí, que foi contra o Nova Iguaçu. Então acho que a transição do meio para frente, o Vasco hoje tem mais possibilidade, né? Esses jogadores serão muito importantes aí para que o Vasco venha vencer. O Vasco vai precisar atacar, né? Vai precisar ir para cima do Flamengo, então que o Vasco hoje possa ser aí superior tecnicamente. Então acredito que o Vasco venha vencer aí com dificuldade, mas